vamos chegar autorizando o corte de mais de 6 mil árvores no Instituto Butantan? Olha, Regina, eu espero que a gente não chegue a ver esse corte, né? Eu espero que a gente possa evoluir nesse trabalho que tem sido feito incessantemente pelos moradores, pelos vizinhos, pela comunidade do Butantan, contra isso, que é alguma coisa que segue na contramão de tudo que se tem hoje em dia sobre cidades sustentáveis, sobre medidas contra os efeitos das mudanças climáticas, não é? Então, enquanto a gente tem acordos internacionais que o Brasil subscreveu, dentre eles até os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Com a obrigação de preservar e qualificar o meio ambiente, a gente tem, de outra parte, a Prefeitura de São Paulo, através das suas diferentes secretarias, e nesse caso a gente tem 2 secretarias implicadas, a do Verde e do Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, sempre permeando esses licenciamentos, e tem também, no caso do Butantan, a CETESB, não é? Então, enquanto a gente tem essa necessidade mundial, esse pacto mundial para a proteção e qualificação do meio ambiente, a gente tem no Instituto Butantan essa permissão para cortar 6.600 árvores com um argumento muito sensível, que é a ampliação das atividades do Instituto Butantan, que são importantíssimas, né? Claro. Que é a produção de vacina. Mas é uma falácia, né, Renata? Todavia, certamente é uma falácia, porque ali não é um local tombado, é um local que é uma área que não é industrial, ela é uma área que está encravada no meio de uma área predominantemente residencial, não é? Então, que o Instituto Butantan deva ampliar suas atividades, sem dúvida, é importantíssimo, mas não ali. Eles têm, inclusive, não é? Uma área que seria perfeita para isso, que está às margens se não me engano, da rodovia Castelo Branco, não é isso? Eles têm uma fazenda, né? Onde se supõe seria possível que eles instalassem essa indústria, não é? De uma maneira possível e bem produtiva, e com possibilidade de ampliar, se precisassem, né? E ótima para fazer a distribuição depois das vacinas, né? Porque você já está ali. Inclusive, é um dos centros de logística mais importantes próximo da cidade de São Paulo, né? Se eu não me engano, Casas Bahia tá com seu centro de distribuição por ali, Mercado Livre tem centro de distribuição nessa região, né? Que é aquele miolo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Itu, né? Que aí você tem Sistema Castelo Raposo e Sistema Anhanguera Bandeirantes, né? São importantíssimos para a distribuição logística, né? Exato, para a circulação de caminhões, tem ali também um perigo biológico, né? Um risco biológico, claro, envolvido, porque a produção de vacinas e a manipulação desses materiais sempre implica num risco biológico. Mas o fato é que, quando a gente tem uma cidade que pretende, ou uma administração pública, melhor dizendo, que pretende dar condições para um desenvolvimento industrial à custa de um desmatamento, para além de outras questões como soterramento de nascentes, de cursos d'água, de impermeabilização do solo, para ampliar uma área de indústria numa área que não é industrial, não é? E que eles, inclusive, estão fazendo esforços para que vire industrial, o que é mais absurdo ainda. Ter o zoneamento, é isso? Eles estão querendo, inclusive através da Câmara Técnica de Legislação Urbanística e através de um plano de intervenção urbanística, um PIU, eles estão tentando encontrar caminhos para qualificar o zoneamento do Butantan para comportar essa indústria. Quando em qualquer cidade séria, moderna e que pretende ser sustentável, se tentaria o contrário. Então, o curioso é que São Paulo tem se vendido com um selo verde, né? Um selo de cidade verde sustentável, quando, na verdade, a prática que a gente vê é absolutamente insustentável.
Então, eu estou esperando, respondendo a sua pergunta, para onde vamos, né? Aonde vamos? Eu estou esperando que não para um desmatamento, não é? E que essa mobilização da sociedade civil realmente encontre um bom resultado, né? E que a administração pública possa se demover dessa ideia absurda e que na contramão do que o mundo precisa e do que o Brasil precisa e do que a cidade precisa. Vai caminhando justamente para essa cidade perversa, bruta, que não é a que uma pessoa gostaria de viver, né? Não é uma cidade para as pessoas, porque na medida em que você tira 6.600 árvores, você tira indivíduos que exercem uma atividade única, né? Que é a captura, por exemplo, de carbono. Então, você tira essa capacidade, você tira a permeabilidade, quer dizer, todos os diversos elementos que confluem para a vida humana, né? Para a vida das pessoas e da fauna urbana, enfim, vão sendo retirados para dar lugar para uma atividade produtiva, importante, mas no lugar errado. Então, no meu entender, isso não é desenvolvimento. Isso é uma atividade importante num lugar errado, mas não é desenvolvimento da cidade. É retrocesso, né? É um absoluto retrocesso. O desenvolvimento da cidade é quando a cidade toma providências para atender cada vez mais o bem-estar do cidadão. É para isso que é feita a cidade, né? Isso está lá na nossa Constituição. Agora, quando o poder público age na contramão disso, contra isso, e para produzir uma cidade cada vez mais insalubre, a gente chega logo à conclusão que isso não é uma cidade para as pessoas, é uma cidade para qualquer outra coisa, mas que não para o bem-estar e para a saúde das pessoas. Ao invés de estar se pensando num projeto, fazendo um planejamento justamente para gerar crédito de carbono do Instituto do Butantan, reverter essa verba para mais investimentos em desenvolvimento científico, para a questão ambiental daquele espaço e, sim, para a construção dessa indústria, para ampliar a produção de vacinas num local adequado. Não, é a lógica do pensamento curto, né? E você sabe que nesse ponto, Regina, uma coisa que me causa assim, muita perplexidade é como é que o Instituto Butantan, um órgão de excelência internacional, né, e como é que a Fundação Butantan, que atualmente é quem tomou ali conta do Instituto Butantan, como é que essas entidades permitem, concordam e pleiteiam esse tipo de coisa, porque esse corte de árvores foi pleiteado por conta do plano diretor de desenvolvimento industrial do Instituto Butantan. Foi pedido pela Fundação Butantan, não é? Então, como é que a Fundação Butantan, um órgão que tem não só o direito, mas a obrigação de servir à saúde das pessoas, concorda em, por um lado, fazer vacinas para salvar pessoas e, por outro, tirar as árvores com o que se matam as pessoas, a fauna, a flora e tudo mais. Então, é um mecanismo, eu acho que quase que incompreensível no melhor sentido da proteção da vida humana, né?